Oi, Márcia. Ah, lindeza, você foi um dos inspiradores desse segundo momento da live, André. André assistiu a primeira parte, queria ter assistido a segunda, né, André? Mas não ficou disponível. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Eu compartilhei sua mensagem com a Kátia, né? Você comentando que tinha gostado muito da primeira parte. Obrigada, Gi. Obrigada, Marcinha. E a Kátia falou: a gente precisa continuar, a gente precisa compartilhar esse conteúdo que acabou ficando indisponível. Então, vamos lá, né, para mais um bate-papo. Ver se eu consigo conectar com a Kátia já. Tô te chamando já, Ká. Oi, linda, saudades. Giva, bem-vinda. Super parceira, compartilha todas as nossas coisas. Deixa eu tentar aqui com a... Boa noite, Kátia. Oi, Gi, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo jóia? Olá, pessoal. Hoje eu vim ficar do lado do roteador para garantir a internet. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem, e você? Também, tá super ótimo hoje. Kátia, Obrigada, né, pelo convite mais uma vez. Obrigada pela galera que já está aqui. Muito feliz de poder compartilhar. Você que manda, Gi, tô por você. obrigada por estar disponível mais uma vez para esse bate-papo. Só para quem não participou no domingo, então, contextualizando, nós estamos realizando lives todos os domingos às 19 horas. Nos últimos domingos, nós tivemos o cuidado de nos voltarmos mais para a saúde sistêmica. Então, tivemos uma live com a Patrícia Tomás, falando um pouco de mindfulness para controle do estresse. E no último domingo, a Kátia participou da live para a gente discutir qual é o impacto das emoções na saúde física. Isso. Então, o papo foi tão legal, tão profundo, a gente teve tanto feedback que não deu para a gente não repetir esse momento. E somado a isso, somado a tudo que a gente teve de feedback, a segunda hora da live ficou indisponível também. Então, muitas pessoas acessaram depois o conteúdo e só tiveram acesso à primeira hora. Então, por isso, hoje a gente vai repetir, na verdade, olhar novamente para o tema que foi o tópico da segunda hora. Então, nós conversamos com bastante profundidade a respeito do impacto das emoções. Até a Kátia compartilhou com muita generosidade algumas de suas histórias relacionadas à emoção e sintomas físicos, inclusive relacionado à nossa área direta de atuação, né, de disfunções miccionais do assoalho pélvico. E nós chegamos em um ponto, em um momento, que foi discutir o estado de não perdão como causa de todas as doenças, com base no livro da Louise Hay, que foi o livro indicado na última live. E toda a nossa conversa foi com base nisso. Então, Kátia, eu queria saber um pouquinho como que foi para você o feedback da live, porque tivemos feedbacks distintos de pessoas distintas, então como que foi nessa semana? Olha, foi muito impactante. Primeiro, eu quero assim agradecer mesmo a oportunidade, porque a história do meu episódio de incontinência urinária, né, durante a minha vida no mundo corporativo, era algo que pouquíssimas pessoas sabiam. E acho que talvez no detalhe que eu contei aqui, só minha mãe mesmo. Eu não abria para tantas pessoas. E realmente foi um período da minha vida, eu não vou dizer constrangedor, porque como pouca gente sabia, mas era desconfortável.
E o que foi interessante para mim foi que eu não tinha previsto, o convite da live não foi por esse motivo e eu não estava prevendo contar. Mas quando você abriu a live e falou que vocês, na área de vocês, às vezes recebem as pessoas, fazem o tratamento muscular, o tratamento físico, e tempos depois elas surgem com o problema que voltou, eu me lembrei do dia que eu até comentei com a Gi depois da live, que eu estava sentada num consultório médico, fazendo um exame que era extremamente constrangedor para você saber da tua incontinência, lá se a tua bexiga tem algum problema. E eu lembro quando ele me disse assim, Kátia, você não tem nenhum sintoma físico, você não tem nenhum problema físico, é emocional, então não tem o que fazer. E naquele momento me veio a sensação, meu Deus, eu vou ter isso o resto da vida, e agora? E aí, quando você falou, eu lembrei desse dia, desse momento, e eu falei, não, eu vou compartilhar, porque se alguém tem esse problema, está vivendo isso, eu preciso falar que tem solução, eu preciso falar que eu consegui. E aí foi muito legal a repercussão. Eu até fiquei assim impressionada com o número de pessoas que me procuraram no direct, que me mandaram e-mail, me mandaram mensagem, que depois pegaram no WhatsApp, enfim, muitas pessoas. E aí o bacana para mim foi ver que é um tema do meu estudo, né? Que toda dor te traz um propósito. E realmente é fato, porque como é bom quando você está ouvindo alguma live ou ouvindo alguém que já conseguiu superar aquilo que ainda dói em você. Então, para mim, quando você falou, vamos repetir, eu falei, cara, pode contar comigo sempre, porque agora que eu contei uma vez, eu posso contar 1000 vezes. Foi aqui também um momento de cura para mim, né? Quando abri isso publicamente, foi assim, extremamente curativo. Então, foi muito legal a repercussão. A Kátia comentou que não foi o motivo do convite, realmente não foi. Para quem não estava na live anterior ou que não tem assistido, a Kátia é Master Coach e treinadora comportamental. E foi por esse motivo, por ela trabalhar muito o tema de gerenciamento, de gestão das emoções, é que ela foi convidada para o tema da relação de emoções com sintomas físicos. Para a gente, a repercussão foi intensa também, tanto pessoalmente, de contatos diretos em página pessoal, quanto na página do Fluir. E só tenho a te agradecer mesmo, Kátia, porque a gente tinha uma programação de conteúdo e tudo que você trouxe de vivência foi extremamente impactante, tanto para pessoas que vivem o problema da incontinência urinária, de ver que sim, é possível encontrar uma solução, de ver que sim, as emoções podem influenciar diretamente, e também para os profissionais de saúde, para enxergar o ser humano de uma outra forma. Então, você está contribuindo com uma fase muito importante do Instituto Fluir também. Nós estamos sentindo essa transição de passar a olhar para a saúde sistêmica. Não que não olhássemos, mas abordávamos muito pouco, né? Abordávamos pouco esse tema na página. E o quanto a gente tem tido de feedback tem nos mostrado que estamos no caminho, precisamos pensar o ser humano como um ser integral, que não é apenas corpo. Então a gente precisa se capacitar e discutir tudo isso, né? Perfeito, Gi, até porque no momento do corona, se alguém ainda não acredita que a vida é sistêmica, né? Nós estamos passando por um problema de saúde que afeta a economia, que está afetando o relacionamento familiar, porque agora as pessoas ficam mais tempo em casa, as Sim. mães têm que dar conta de uma vida completamente, né? Tipo, tem que gerenciar trabalho, casa, filhos, mas agora os pais estão tendo contato com a vida doméstica também. E aí, às vezes, fica mais estressado, abala o emocional, ou às vezes está sem dinheiro, fica preocupado, não dorme, aí o dia já não começa bem. Ou seja, gente, a vida não é separada em caixinhas, a vida é uma coisa só, ela realmente é sistêmica. E o interessante foi que quando eu fui buscar o meu autoconhecimento e inteligência emocional, não foi por esse motivo. Eu já tinha entendido que aquilo era um problema que não ia ter cura. Eu tomava antidepressivo e eu sabia quando eu esqueci o antidepressivo porque era exatamente o dia que eu não dava conta de segurar o xixi. Assim que eu lembrava, nossa, eu não tomei antidepressivo. Então, para mim, era algo que ia ser assim para o resto da vida. E quando eu fui buscar a gestão das emoções, eu comentei na outra live que num dos primeiros momentos me veio a lembrança que no meu primeiro dia de aula na escola grande eu fiz xixi na calça, né? Por uma questão da professora lá que não conseguiu levar as crianças. E foi um momento que eu não lembro
do que aconteceu depois ou como eu reagi, mas eu lembro até hoje da cena de eu não conseguir segurar o xixi, do xixi escorrer e de formar aquela pocinha d'água embaixo da minha carteira e do como eu fiquei constrangida. E aí eu entendi que eu tinha desenvolvido algum gatilho emocional que quando eu estava diante de autoridades, principalmente femininas, né? Porque foi o que disparou no mundo corporativo, eu realmente acho que a mente tinha associado alguma coisa com a incontinência. E aí, quando eu entrei no trabalho de inteligência emocional, que eu fui trabalhando a identidade, e aí eu já vou entrando no tema que a gente vai tocar hoje, que é o estado de não perdão, eu fui entendendo as associações. E coloquei como um desafio para mim que eu ia começar a me tratar melhor. E aí, num determinado momento, eu falei, cara, eu acho que eu sou capaz de parar o antidepressivo com, obviamente, o acompanhamento médico, não fazendo loucuras, mas resolver o problema da incontinência. E realmente foi assim. Foi um desmame do antidepressivo e eu tendo muita aceitação e generosidade com a minha mente, quando vinha a vontade de fazer xixi. Então, eu fiz muitos acordos e combinados que eu comentei depois da live com você, que parecia coisa de gente doida fazendo, e você me explicou que é o que vocês ensinam para as pacientes. Mas era um combinado que eu fiz com a minha mente e eu fui, assim, por isso que eu acho que é tão importante a gente falar da parte do perdão e principalmente do auto-perdão. Porque eu tinha Sim. muito autocompaixão, eu tinha muito amor por mim mesma na época que eu estava nesse processo de tratar a minha incontinência. E foi fantástico. E até hoje eu converso muito com a minha mente. E foi assim, eu consegui sair do antidepressivo, não tenho mais o problema, me libertei dos remédios. Então, assim, aí que eu entendi a força do que eu estudava. E aí eu me apaixonei realmente por inteligência emocional, fiz a transição de carreira e hoje realmente é o tema do meu trabalho, gestão das emoções, o quanto é importante. E para mim, sabe, quando que eu percebi a força disso que eu estudei? Quando veio o corona. Porque eu vejo as Uhum. pessoas ansiosas, as pessoas querendo sair para dar voltinha, as pessoas com medo. E eu vou dizer para você que para mim assim está sendo um tempo, obviamente, que a gente fica sem saber o que vai acontecer, fica triste ver o que está acontecendo. Mas por um outro lado, eu não me desesperei, eu não tive medo, eu não tive surtos, eu não dei piti. Então assim, estou conseguindo gerenciar tranquilamente o momento. E aí eu entendi como valeu a pena a caminhada que eu fiz. Então, eu super recomendo para as pessoas. Eu achei bem interessante quando você compartilhou comigo a questão dos seus acordos com a sua mente, porque reforça muito a forma que nós trabalhamos as medidas comportamentais quando atendemos os pacientes. Então, nós trabalhamos sempre no sentido de fazê-lo entender o funcionamento saudável dos órgãos, no nosso caso, do trato urinário inferior, para ele perceber que em 15 minutos não existe um volume de urina suficiente para você precisar voltar ao banheiro. Então, nós ensinamos essa conversa. Olha, bexiga, eu sei que não tem quantidade suficiente, eu sei que você está sentindo uma vontade, mas cabe mais, que é o que você faz com a sua mente. Então, é legal entender que estamos no caminho também, quando trabalhamos medidas comportamentais, desse controle da mente. Kátia, Porque e essa pra... coisa do. Só complementando, Gi, essa coisa Sim. do controle da mente é assim, ó. Durante muitos anos, eu fui a minha maior inimiga. Uhum. Eu culpava outros, eu terceirizava a responsabilidade, eu delargava as coisas que aconteciam comigo, eu culpava literalmente, né? Até o dia que eu entendi que se eu não for a minha melhor amiga, quem vai ser? Então, por isso que eu comecei a me tratar com muito auto-amor, auto-generosidade, auto-compaixão. E foi o caminho. Eu posso dizer para qualquer pessoa, todo mundo que me procurou depois, eu falei, olha, gente, a construção da identidade, a gente já vai entrar nesse tema, mas Sim. tipo, é para tudo, é para tudo. Sim. Porque aí você deixa de depender da aprovação do outro, do perdão do outro, da compaixão do outro, do acolhimento do outro para conseguir sair desse estado, né? Até porque quando você está dependendo de tudo isso do outro, é porque o teu tanquinho está vazio. E a única pessoa Sim. responsável por encher o seu tanquinho é você mesmo, né? Sim. Falando só, compartilhando brevemente em relação ao controle da mente, essa semana
teve uma imagem que me impactou muito, que eu inclusive compartilhei com você. Eu fiz uma aula com a Patrícia ao longo dessa semana a respeito de filosofia do yoga. E em determinada escritura do yoga, existe uma determinada imagem, sem entrar no mérito de quem são os personagens, a imagem, eu até compartilhei na minha página pessoal no dia, porque eu fiquei muito impactada, assim, o quanto aquela imagem traz de controle da mente e quanto existe algo além das nossas forças capaz de controlar a nossa mente. Então, é um homem dentro de uma carruagem puxada por 5 cavalos. E nessas escrituras eles entendem os 5 cavalos como 5 sentidos, que são o que despertam as nossas emoções. Então, é o que nos permite ter contato com o mundo e o que desperta as nossas emoções. Então, esses cavalos poderiam puxar essa carruagem, que é a representação do corpo do homem, ou do homem no corpo, para qualquer lugar. Então, as nossas emoções, sem controle, nos levam por caminhos incertos e por possíveis fracassos. Mas eles entendem a rédea desses 5 cavalos na imagem como a mente. Então, a mente é capaz de controlar, as rédeas são capazes de controlar aqueles cavalos, ou seja, a mente é capaz de controlar as emoções. Porém, nem sempre temos esse gerenciamento, mas existe um Deus naquela imagem que é quem segura as rédeas quando o homem perde esse controle. Eu achei isso lindíssimo, assim, extremamente representativo. E tem tudo a ver com o que a Ah, gente fala, linda. né, Gi? Porque eu até penso assim, ó. Eu não gosto muito de usar a palavra controle, porque quem controla sabe, né? Tipo, e a gente não consegue apertar um botão do tipo, para a tristeza, começa a alegria, para a raiva, vem. Mas a gente pode gerenciar. Eu posso saber que eu estou Sim, triste e não deixar a tristeza tomar conta. Eu posso saber que eu estou com raiva e não deixar a raiva tomar conta. Obviamente que isso é treino, tá, gente? Não é um milagre que você vai fazer um curso e vai acontecer. É treino. Mas eu gosto muito do mindfulness para isso, né? Porque até a parte deu a live, por quê? Porque eu digo que meditar ou praticar o mindfulness, e mais do que meditar, praticar mesmo, estar atento às emoções, não sim. estar no piloto automático, é o que nos ajuda a fazer aquela pausa sagrada. E isso é comprovado por neurociência. Quando Uhum. você treina, você consegue, porque a gente tem um órgão no nosso corpo, né, no nosso cérebro, a amígdala, que ela é a parte do cérebro que vai dizer para você reagir instantaneamente. E isso acontece em milionésimos de segundos. E quando você treina, você consegue fazer o gerenciamento, é como se você sentisse, pensasse e reagisse. Obviamente Sim, que não é com essa lentidão, mas você consegue ter esse gerenciamento de sentir antes de sair fazendo loucura, né? Você consegue pensar e escolher o que você vai agir. E aí, nessa escolha, entra algo muito interessante que eu estou dando uma aula para um grupo, você faz parte do grupo, né? Então, essa semana veio à tona que as pessoas gostariam de se preocupar menos com os outros, que elas gostariam de se importar menos com o que os outros pensam. E aí é onde eu falo, quando você está com o teu tanquinho abastecido, você está com o teu reservatório de amor próprio abastecido, nesta pausa sagrada que você faz para escolher como você vai agir, muitas vezes você pensa, não, isso diz sobre o outro, para que eu vou lá criar confusão? Deixa eu pensar, não vai me afetar. E aí você se liberta. Então, para mim, foi um processo muito libertador. E aí eu posso entrar no não perdão já? Podemos pode, entrar? pode, sim. Pode. Inclusive, em relação ao não perdão, queria só trazer de volta aquela frase que a Louise Hay coloca no livro, que é: toda doença vem de um estado de não perdão. Foi daqui que a gente partiu a discussão. Toda doença física é resultante de um processo, de um estado de não perdão. Então, E olha que interessante, né, Gi? Porque às vezes as pessoas falam assim, é muito comum, eu conheço muita gente que às vezes está com câncer e fala assim, não, mas eu não tenho ninguém para perdoar. Gente, vamos desmistificar essa coisa do não perdão. O que é o estado de não perdão? Porque assim, ó, toda emoção você vai sentindo e infelizmente na nossa cultura a gente vai aprendendo, tipo, engole, deixa passar. Tipo, daqui a pouco você nem vai estar sentindo, vai para o quarto que você esquece. E aí você não digere a emoção. E quando eu digo digerir, é olhar para ela e entender o que ela está querendo me trazer, né? Nos meus processos de coach, eu trabalho muito com os meus coaches. O que a tristeza veio te dizer? O que a tristeza, o que a raiva veio te
mostrar nesse momento, não manda ela embora, senta, conversa com ela. Porque ela só tá te trazendo algo que tá no teu subconsciente que você precisa resolver. Porque se você não resolver, você tá no estado de não perdão. E aí a pessoa fala, mas o que é o estado de não perdão? Cara, você reclama, você critica, você julga. Isso é não perdão, gente. Quando você está reclamando de algo, de alguém, você está partindo do princípio que você sabe o que é certo, você sabe o que deveria ser feito e alguém não fez ou alguém não está preenchendo a tua expectativa. E aí você reclama e geralmente você reclama porque você sentiu raiva ou porque você ficou triste. Ninguém reclama quando está feliz. Então, quando a tristeza e a raiva vêm, eu aprendi num livro sobre Salomão, o Salomão da Bíblia mesmo. Que a tristeza, ela é um sentimento, a raiva, ela é um sentimento secundário. Ou seja, você sente algo e aí reage com raiva. Não é uma coisa que você sente raiva. Você sente algo e aí reage com raiva. Então, ela vem em segundo lugar. E por que ela vem em segundo lugar? Porque a pergunta que você tem que se responder nessas horas é: qual é a expectativa que não está sendo cumprida aqui, que está me deixando com raiva? E essa expectativa, gente, não diz sobre o outro, diz sobre mim. Eu criei a expectativa, eu alimentei a expectativa, eu alimentei esse sentimento. E aí o outro não corresponde àquilo e eu me sinto com raiva e vou alimentando reclamação. Ou eu olho para o outro e começo a criticar. Mas toda reclamação, crítica, julgamento, ela vem sobre um olhar de superioridade. Eu estou olhando, de certa forma, como se eu soubesse o que é certo. Então, eu vou dizer para a Gil que ela deveria ter feito. Eu vou dizer para a Gil não foi legal, eu vou reclamar. E se eu passo a reclamar desta pessoa para outra, que é muito comum, tem até um ditado popular que diz algo mais ou menos assim: se João fala sobre José, eu sei mais de João do que de José, porque ele está falando, né? E aí eu vou dizer, quando eu reclamo de alguém para os outros, na verdade, eu não estou buscando ajuda, eu estou buscando aliados. Eu estou buscando gente que vai aceitar a minha reclamação e que vai continuar. Então, isso é quando você vai alimentando o estado de não perdão. Você não está aceitando a vida, você não está aceitando as limitações dos outros e talvez você esteja com expectativas muito altas, que você está esperando do outro algo que ele não pode te dar. Sim. Kátia, nesse momento, nós começamos a enxergar uma luz de cura, né? Porque quando você pensa que o estado de não perdão leva à doença, então o que é a cura? Me parece que utilizar a atenção plena para os estados de tendência à reclamação ou à crítica é um caminho, certo? Porque se você percebe que vai reclamar e consegue frear, consegue a tal pausa sagrada para pensar, eu estou reclamando por quê? E investigar o sentimento, a emoção, os pensamentos naquele momento, possivelmente você encontre a raiz daquilo que você precisa perdoar. Exatamente, Gi. Então, são coisas que, por exemplo, quando eu faço um processo, as pessoas sabem, primeiro, tem que ativar a atenção plena, estado assim, 100%. Por quê? Se você não está olhando para o que você sente, você não está olhando para o que o seu corpo está te dando de aviso. Sim. E acredite, existem pesquisas que falam que antes de uma pessoa infartar, ela tem uns 15 sinais, só que ela não percebe, porque ela está no piloto automático. E aí, quando você dá esta atenção plena para as suas emoções, para tudo que está acontecendo no seu corpo, a raiva, o estresse, o choro, a lágrima. Eu falo de determinado assunto e meu olho enche de lágrimas. Gente, pensa, tem alguma coisa aí te dando um aviso, né? E aí você começa a olhar aonde está aquela expectativa não atendida que faz você reclamar, que faz você viver. Porque aí vamos pensar assim, Gi, é a raiva em cima da raiva, da raiva, da raiva, da raiva, que você tá toda hora escondendo para debaixo do tapete, que chega uma hora que aquela raiva não consegue mais ficar embaixo do tapete e ela se aloja na carne em forma de doença. É mais ou menos isso, que não só esse livro, tem vários estudiosos. Inclusive, quando eu fiz o meu curso com o meu mentor, Paulo Vieira, ele falava que o Alzheimer, por exemplo, é a raiva tão acumulada ao longo da vida que chega uma hora que entope a conexão neural. Você não consegue mais liberar o canalzinho do neurônio e aí você vive o Alzheimer.
Então você veja, mas o que é o Alzheimer? É uma raiva acumulada ao longo da vida, gente. E Uhum. aí, esses dias eu brinquei porque eu falei assim, eu até falei, isso é tema para um post, né? Sabe o que aconteceu no coronavírus? Tiraram o tapete. Todo mundo varria tudo para debaixo do tapete. Alguém tirou o tapete da sala e agora a sujeira está exposta. Agora a gente Uhum. tem que olhar para tudo que está acontecendo e resolver. Então, essas emoções, por que é o estado de não perdão? Porque quando você está reclamando, quando você critica, sabe aquela pessoa que te incomoda? Olha com atenção, não é que ela está te incomodando, é algo que está te frustrando nas suas emoções. E assim, Gi, 90% das vezes vem da infância e 90% das vezes que vem da infância vem de pai e mãe. Uhum. Obviamente que pode acontecer da professora, do pastor, do padre, de algum líder, de um técnico de futebol, pode vir de outras autoridades. Mas geralmente, e é como eu digo, eu fiz xixi no primeiro dia de aula. Talvez a minha mágoa era daquela professora. Ela não, com certeza, ela não tem nem noção do que ela Sim. fez. Mas uma criança de 6 anos que ficou para depois, para ir no segundo grupo e não foi, por isso foi exposta, né, constrangido, viveu vergonha, humilhação. E aí a gente poderia fazer uma live só de vergonha para falarmos da nossa musa, Brené Brown, né, que é Sim. outro tema interessantíssimo. Causou um estrago nas minhas emoções. A gente tem estudos já que falam que quando você tem esse tipo de sentimento, causa uma fratura emocional. Da mesma forma que tem fratura óssea, você causa uma fratura emocional. E eu tenho um mestre lá da Florida Christian University, foi meu professor de neurociência, que ele tem uma frase que eu acho fantástica. Enquanto você não curar a sua fratura emocional, você vai sangrar em quem não te corta. Então, eu vou estar fraturada lá com a professora do jardim e eu vou sangrar com alguém do mundo corporativo que, quando me faz um gatilho, não foi quem me cortou e causou a fratura, mas é Sim. onde eu sangro, porque ainda dói. Eu tá tirando a minha casquinha. Então, quando a gente fala do estado de não perdão, às vezes as pessoas não têm ninguém para perdoar. Gente, não existe não ter ninguém para perdoar. E aí, olha que interessante, né? Tem quando eu comecei a estudar sobre o perdão, porque aí eu comecei a entender a importância, li o livro, vi a importância do não perdão e falei, cara, quem que eu preciso perdoar? E acho que esse foi um ponto da live que muita gente gostou, porque, por exemplo, a pessoa do mundo corporativo que me disparava o gatilho é uma pessoa que eu procurei quando eu estava no meu processo de cura para pedir perdão. Porque às Sim. vezes as pessoas falam assim, perdão, né? Ah, mas é a pessoa que tem que vir pedir perdão para mim, porque ela que me causou mal. Gente, não. Perdão não é algo que você vai acordar amanhã dizendo assim, nossa, senti uma vontade de perdoar a Gisela, tô sentindo um perdão no meu coração. Não é assim que acontece. Perdão é decisão. E perdão, gente, não é libertação para o outro. Perdão é libertação para mim. Então, nesse processo, algo que eu entendi é que não se trata do outro vir me pedir perdão. Eu precisava me libertar daquele sentimento, daquela sensação, daquela situação. Eu queria me libertar dessa doença. Eu precisava trabalhar o perdão. Então, eu fui atrás dessa pessoa para pedir perdão a ela. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas você foi pedir perdão do quê? Gente, eu fui pedir perdão porque, assim, ó, se ela causava esse gatilho em mim, muito provavelmente eu também disparava algo nela. Sim. Porque aí, Gi, é tema para outra live, mas a gente Sim. entraria em algo interessantíssimo chamado vícios emocionais. E aí, como é que eu me sentia? Se eu disparava algo nela e eu não sei o que é, porque não era intencional, e talvez ela também não era intencional com a minha pessoa, né? Eu falei, cara, então eu tenho motivo para pedir perdão. E o perdão foi libertador para mim, porque assim, perdão não é esquecer, perdão não é passar a régua. E você nem precisa conviver com alguém que você pede perdão. Às vezes as pessoas falam, mas aí se eu pedir perdão, ou se eu perdoar, eu vou conviver. Não, gente, pode ser da tua escolha que você perdoe e não queira mais ver a pessoa. Você não precisa perdoar e conviver. E não significa que nunca mais você vai lembrar do que aconteceu. O que significa que você vai estar numa live falando aqui do assunto e não dói mais. Não enche o olho de lágrima, não chora, não causa nenhum sintoma físico, não dói, porque simplesmente passei, limpei, eu virei a página. Então, o Sim. perdão, ele é libertador. Ele é um exercício que depois que eu fiz,
eu comentei, acho que com você, acho que na outra live também. Cara, eu fiz lista, assim, de pessoas que eu precisava trabalhar o perdão. E uma coisa importante. Kátia, precisa ligar para a pessoa? Precisa falar com a pessoa? Não! É você com você. Nesse caso, como era algo muito impactante para minha vida, eu quis procurar a pessoa. Mas, gente, você pode fazer na sua casa, escrevendo cartas e trabalhando o perdão. E eu poderia dar inúmeros exemplos de pessoas que eu trabalhei o perdão e eu fiquei, assim, estarrecida com o que acontecia na sequência. De pessoas que eu nunca mais tinha visto na vida e elas me cruzavam na rua, de gente que mora fora do Brasil e que conheceu alguém que me conhece, que começou a mandar recado. É surreal o que acontece. Porque realmente você vai limpando a energia. E aí é incrível o que você vai ver na sua saúde. E o que a Louise trabalha muito brilhantemente no livro? Ela fala que existem tendências de pensamentos para cada doença. Não quer dizer que todo mundo que tem aquela doença exatamente precisa ter aquilo. Mas existe uma tendência de pensamentos. E aí, o que foi muito legal de eu perceber é que quando eu peguei o livro da Louise Hay e eu fui olhar algumas doenças que eu tive ao longo da vida, tipo rinite, sinusite, incontinência, eczema, sempre foram mais coisas de alergia e pele. O padrão era exatamente o mesmo. Era como se eu tivesse escolhido as doenças pelo padrão de pensamento. Sim. Então, é para você ver como tem crenças que nos levam a ficar magoados pelos mesmos motivos. Vai formando uma camadinha até que o corpo não resiste e se aloja na carne, em forma de doença, né? Sim. O André perguntou, o Ho'oponopono pode ser também uma forma de trabalhar perdão? A gente comentou na live passada que assim, o caminho é seu. A gente já enxergou que atenção plena é um dos caminhos para identificar o que você precisa perdoar. Muitas pessoas discutiram na última live a dificuldade de perdoar, e aí nós levamos a discussão um pouco para o que a Louise Hay coloca, que perdão não tem a ver com desculpa, perdoar não tem a ver com desculpar, não tem a ver com deixar de sentir, tem a ver com o que a Kátia falou, com decidir. E aí, o caminho que você trilha para chegar a esse momento. Então, decisão é uma coisa, eu decido perdoar. E aí, para que esse sentimento não tenha mais um impacto forte na tua vida, existem vários caminhos. Um deles é o coaching, por exemplo, psicoterapia, todas as terapias integrativas que têm surgido cada vez com mais força, que temos tido acesso no mundo, né, para trabalhar cura, libertação, evolução, enfim. Então, o Ho'oponopono é um caminho? Eu acredito que sim, tanto com comprovação de diversas. É bem legal. Inclusive, eu vou contar como eu fiz, não quer dizer que é o único caminho, eu vou contar o meu caminho. Quando eu estudei no coaching, para mim foi algo bem revelador também quando fala de perdão, que é assim, se você não tem um prejuízo para contar e você não tem algo para acusar, fica difícil de perdoar. Uhum. E aí eu conheço muita gente que fica num discurso assim, ai não, ele não fez por mal. Gente, eu sei que ele não fez por mal, mas ele fez. Ele te causou um prejuízo. Uhum. Ah, ele teve problemas na infância. Vamos pensar assim, tipo, aquela pessoa é violenta, mas ela tem uma história de vida difícil. Ok, eu entendo. Mas o que ele fez para você te causou um prejuízo? Te trouxe alguma coisa de ruim? Trouxe. Às vezes pelo excesso e às vezes pela falta, tá? Eu trabalho muito nos processos de coaching que às vezes a ausência de um dos pais dói mais do que a presença. Então, às vezes, o simples fato de ser ausente já te causa um prejuízo. Você cresceu sem uma referência de pai, você cresceu sem uma referência de mãe. Ponto. É esse o prejuízo. Às vezes a pessoa fala assim, mas ele morreu num acidente. Ok, gente. Mas o fato de você ter perdido a sua mãe ou seu pai num acidente na infância te trouxe um prejuízo. Você cresceu sem uma das partes. E aí, quando você olha para o prejuízo, você consegue acusar e perdoar. Porque se eu não tenho um prejuízo, eu vou perdoar do quê? E aí, muita gente vive o estado de não perdão porque diz que não tem o que perdoar, porque não tem o que acusar, mas na hora de viver se ressente, se vitimiza, começa a viver. E aí vem o estado de não perdão. E, gente, não tem problema nenhum admitir um prejuízo,
e acusar, porque você vai perdoar. Não é a questão do quanto aquela pessoa vai... Você não vai ligar para a pessoa para dizer, olha, eu te acuso disso. Mas você entender internamente que aquilo te trouxe um prejuízo e que é disso que você está se ressentindo, essa é a expectativa não atendida, te liberta para você. Eu perdoo você por ter morrido antes do tempo, eu perdoo você por ter me abandonado, eu perdoo você por não ter me amado. Às vezes em relacionamentos, né, Gi? Quando o relacionamento acaba e uma das partes ainda gosta e fica mal, eu perdoo você por olhar para mim e não achar que eu era a pessoa ideal. Eu perdoo, tá tudo certo. É um prejuízo que hoje me traz, mas eu perdoo e eu viro a página. Mas Sim. quantas vezes a pessoa não assume, não acusa, não perdoa e faz de conta que aquilo não dói. Mas aí, quando chega lá num determinado momento que ela vai viver um novo relacionamento, ela vê como ela ainda carrega a dor da rejeição, por exemplo. Então, é muita consciência que tem que ter. E o perdão, gente, por isso que eu falo, seu duvida. É Uhum. como se ninguém tem culpa, ninguém tem isso, ele, coitado. Gente, não tem problema, mas te causou um prejuízo, assume. Então, o Ho Oponopono, por exemplo, eu acho mega interessante, mas como que eu fiz? Eu fiz as cartinhas, que era o exercício de fazer prejuízo, acusação, perdão. E se eu sentia que aquilo não era o suficiente para eu pensar na pessoa e me sentir bem, aí eu trabalhava o Ho Oponopono como complemento. Teve Uhum. pessoas que só com o Ho Oponopono eu resolvi, teve pessoas que eu fiz o processo inteiro e teve pessoas que eu fiz o Ho Oponopono durante dias, até o dia que eu fazia o Ho Oponopono e eu não tava mais, tipo, me ressentindo de pensar nela, sabe? Então, aí eu não fui atrás de técnica, eu fui atrás de sentimento, o que que me fazia. O que eu posso dizer é que foi extremamente libertador. Eu acho que isso responde algumas coisas que o pessoal tem colocado também. Gente, agradeço demais assim a participação de todos vocês. Às vezes a gente acaba se perdendo um pouco nas perguntas. Se a gente deixar passar, perguntem de novo, a gente olha de novo. Mas a Giva colocou um comentário que é preciso saber que antes do alívio, quando mexemos nas emoções, dói muito. Reconhecer o que precisa perdoar é doloroso e solitário. Você fala bastante dessa dor no momento da transformação, né, Kátia? Ó, eu gosto de falar o seguinte para as pessoas, porque foi assim que eu vivi. Nenhuma borboleta vira borboleta sem antes ser lagarta. Eu acho que esse é o grande resumo de um processo de autoconhecimento. Exatamente. Dói muito, gente. Dói muito. Quando você acessar a tua maior dor, ou quando você acessar, porque toda dor gera crença, né? E você acessar a tua crença é desesperador. Aquele momento é um momento assim que realmente é muito dolorido. Porém, é como eu imagino que é quando a lagarta fala, agora não estou mais aguentando aqui apertada dentro do casulo e de repente o casulo rompe e ela voa. É meio que isso. Você olha para a dor, você trabalha o perdão, ressignifica, que ressignificar também é muito importante, e se liberta, e de repente você se vê pronto para voar. E antes você vivia uma dor, uma vida que você nem se imaginava capaz de voar. Por quê? Porque você está com medo de enfrentar a dor. Então e outra coisa que é importante, é um processo solitário. Por que solitário, gente? Obviamente eu sou coach, eu trabalho muito com os meus coaches e eu dou apoio. Então, assim, solitário que eu digo não é que ninguém vai estar do lado. O que eu quero dizer assim, ó, ninguém vai poder sentir a dor por você. As pessoas vão poder estar do lado, vão poder dar a mão, vão poder olhar por você, e aí entram duas habilidades que, ao meu ver, assim, com o meu processo de autoconhecimento, viraram mantras de vida: empatia e compaixão. Então, as pessoas poderão ser empáticas e compassivas, mas a dor é só tua e a dor é necessária. E aí eu sempre digo assim para os meus coaches: não é fácil, porém é simples, porque a receita não é de grandes ingredientes, a receita é simples. Não é Uhum. fácil. O fato de ser simples não quer dizer que é fácil, mas é possível. E aí eu Kátia, trabalho muito assim, ó. Eu estou aqui, sou a prova viva de que consegui. Então eu posso te dizer, eu brinco que é como se fosse atravessar um rio. Você entra no rio cheio de alegria, achando vai ser moleza. Aí você vê que está carregando umas pedras pesadas na mochila, aquilo vai te afundando, você olha para o lado, alguns já estão indo, alguns voltam, não tem bote salva-vidas. Só que agora só tem um caminho, para o outro lado do rio, porque voltar não dá mais.
Mas quando você chega do outro lado do rio, meu Deus, é uma nova vida que se abre. Sim, eu costumo fazer analogia com viver a dor aguda ou a dor crônica, né? Porque viver sem perdoar também é uma dor. Só que uma dor que você não quer acessar a fundo, mas que te dói todos os dias e que te pesa todos os dias. Então é a escolha entre você viver com essa dor, viver a vida inteira com uma dor que não cessa, ou acessar, viver essa dor de forma mais profunda, mais intensa, mas de uma forma curativa e libertadora. Até nós, como profissionais de saúde, entendemos muito esse processo da cura. Quando você pensa em ferida, por exemplo, você precisa acessar, você precisa limpar para que ela cicatrize. Ou você ignora e Perfeito, ela continua sempre ali. perfeito. E assim, né, Gi? Se fosse só a dor que você vai sentir, talvez você diga assim, não, essa dor eu dou conta. Mas e se lá na frente você tiver uma doença? Porque Sim, esse é o tema da nossa live. Muitas pessoas me exatamente. procuraram com doença autoimune, com dores crônicas. Aí eu te pergunto, até quando você vai ficar segurando o perdão? Porque enquanto é só uma dor, tá, não, eu dou conta. Essa dor eu já me acostumei, eu posso viver sabendo que... Às vezes as pessoas me procuram dizendo assim, não, eu não tive pai, ou minha mãe não me deu bola, mas eu sou indiferente, isso não me atinge. Gente, eu vou dar uma triste notícia para vocês. Indiferença é o grau máximo do ódio. Indiferença não é quando eu não sinto nada. É quando eu cheguei num estágio do ódio, mas tão grande, tão grande, tão grande, que para dar conta de sobreviver aquilo, eu me torno indiferente. Eu faço de conta que aquilo não me atinge. E aí, tema para uma próxima live, de temos aí a rejeição, né? O livrinho da rejeição que fala que um dos comportamentos padrões do rejeitado é quando ele faz de conta que aquilo não atinge ele. Na verdade, aquilo sangra ele. Mas é como se, sabe, aquela ferida ali nem faz mais parte de mim, é como se eu ignorasse. Então, por isso que eu Sim. te falo, enquanto tá só doendo e você aceita, é uma escolha. Mas quando você tiver um Alzheimer, um câncer, uma doença autoimune, dores crônicas, problemas de saúde, tá lá o livrinho da Louise Hay que não mente, né? Aí eu te pergunto, será que vai valer a pena? Sim, e sabe que durante essa sua fala, lembrei muito do final do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Nossa musa inspiradora, que ela diz que quando chegam momentos que ela se expõe, se coloca vulnerável, e o perdão é um desses momentos, ela pensa, se não é o crítico que importa, né? Porque ela começa o livro dizendo, não é o crítico que importa, e sim quem se coloca na arena da vida, que está disponível, que está vulnerável. E todas as vezes que ela vive essa vulnerabilidade e sente a dor de ser vulnerável, ela pensa: se não é o crítico que importa, por que esse momento dói tanto? E aí ela termina o livro dizendo que nada dói mais do que olhar para a vida e ver que você não teve coragem de entrar na arena por não ter coragem de acessar essa vulnerabilidade, essa dor, o perdão, no caso, que é o tema desse momento. Em algum livro que eu li, eu não vou lembrar qual, mas a pessoa fez uma pesquisa com pessoas em leitos de morte com doenças terminais, para saber qual era o maior arrependimento delas. Ninguém se arrependia de algo que tinha feito. As pessoas geralmente se arrependiam de algo que não tinham feito. Do tipo, não passei mais tempo, não me declarei para, não falei que amava. Pode ver, se alguém parte repentinamente, as pessoas geralmente se dizem arrependidas. Não disse eu te amo, não falei que gostava, não isso. Então, assim, a coragem, a falta de coragem para fazer o que você gostaria, não tem nada que te deixe mais doente na vida. E aí eu falo, é o estado de não perdão. Porque quando você não faz, é porque tem o medo da reclamação, o medo da crítica, o medo da morte, o medo do julgamento. É um bando de medo, mas olha, é sempre sobre o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar. É o medo de não ser amado. E aí entramos, acho que na parte final que a gente falou na live, que é muito importante, que é o que a Louise trabalha no livro. E para mim foi assim, é um divisor de águas na minha vida e é o começo de todo o processo de coaching, que é o seguinte: para você se importar menos com os outros e, vamos supor, ter mais coragem de entrar na arena da vida, você precisa trabalhar quem você é, né? As pessoas, às vezes, eu vou em eventos e as pessoas falam assim, se apresenta em 5 minutos. Aí, geralmente, assim, eu sou a Kátia, eu sou Master Coach, eu sou Gisela, eu sou enfermeira,
Eu sou pós-doutora, não, como é que é? A gente está fazendo doutorado, Doutoranda. né? Aham. Pós-doutoranda. Não, gente, isso não é quem eu sou. Isso é o que eu faço. Quem eu sou. As pessoas se definem pelo que fazem, se definem pelo que têm, mas quando elas precisam falar de quem elas são, elas não sabem. E aí é aqui que está a base de tudo, gente. Para você ser uma pessoa corajosa para enfrentar a arena, para você ir para frente de alguém e pedir perdão, para você trabalhar a tua vulnerabilidade e aceitar que alguém não está te entregando algo que faz falta, para você admitir que você está triste ou que você está com raiva porque aquela pessoa respondeu assim, ou você está com raiva porque você gostaria que ela tivesse falado algo para você ter coragem de fazer tudo isso, você tem que estar com a tua identidade muito bem estabelecida. E aí tem um exercício que a Louise fala no livro e no coaching, que a metodologia de coaching que eu trabalho é muito forte, que a gente tem um exercício todos os dias de ir para frente do espelho, falar quem eu sou. E eu começo os meus processos de coaching pedindo para as pessoas escreverem uma lista com 30 características positivas sobre elas. E é impactante. Até hoje eu não tive ninguém que sentou na minha frente que escreveu mais de 7. Aí eu pergunto, gente, imagina você ter 30, 40, 50, 60 anos de vida e quando você tem que listar 40 coisas legais sobre você, você para na 7ª. Mas se eu pedisse para listar 40 defeitos, eu tenho certeza que eles viriam numa rapidez. E aí, Gi, como é que a pessoa pode dizer que não vive um estado de não perdão quando ela se olha no espelho e ela só vê 7 coisas legais sobre ela? Então, isso Diante é de todas as muito possibilidades. impactante. E aí a Louise trabalha muito o amor próprio, o auto-amor, porque assim, ó, e daí me permita, Gi, porque eu sou uma pessoa de muita fé, então eu vou falar um pouquinho da Bíblia. Que Deus fala para você amar o próximo como a ti mesmo. Ele não fala para você amar o próximo mais do que você. Ele manda você ame o próximo como você ama a si. Só que se você só olha para o espelho e vê 7 coisas positivas, como que você vai olhar para os outros e não julgar, não criticar, não reclamar, não apontar o dedo? Olha para o mundo, todo mundo falando de empatia, empatia, empatia. Você abre as redes sociais, é uma briga política, é briga de todo mundo julgando o outro lado. Então, assim, o da esquerda julgando o da direita julgando. No fundo, tá todo mundo trabalhando na mesma vibração de julgamento, de crítica, de reclamação, de falta de empatia, de amor, que é o que o mundo, o planeta está pedindo. E aí, quando você começa a se amar e olhar para você com compaixão e treinar, porque aí a neurociência fala, isso é treino, gente, não é algo que vai acontecer magicamente, é treino. Quando você passar a se olhar para olhar o que você tem de bom, eu garanto que você vai olhar na rua, você vai procurar qualidade nos outros, você vai procurar positividade nos outros, você vai ser mais otimista, você vai trabalhar a gratidão. Gente, a gratidão é a maior receita de imunidade contra a doença. Só que como é que você vai agradecer se você tem um olhar que está toda hora olhando para o que está ruim? Ah, não, eu não sou assim. Então, olha para o espelho e fala 30 coisas positivas de você. Então, é um processo que precisa começar do lado de dentro. E ela fala de uma frase no livro que eu realmente apliquei, eu levei a sério o exercício, que é você sempre olhar para o espelho e falar assim mais de 100 vezes no dia, olhando nos seus olhos. Eu me amo, eu me aceito e eu me aprovo exatamente como eu sou. E só essa frase foi tão impactante para mim. Eu comentei na live passada que eu escrevi uma série de frases e uma série de pensamentos lá para trabalhar a cura das minhas doenças. E eu gravei um áudio no meu celular e eu escutava aquele áudio. Eu dormia ouvindo áudio, eu dirigia ouvindo áudio e até tinha esquecido dele. E depois da live eu comecei a ouvir de novo. E eu falei, gente, quantas coisas que estão nesse áudio que eu já sinto. Eu não preciso mais fazer força, já está no meu vocabulário, já está na minha identidade. Se eu falar, se você pedir para eu me apresentar, eu falaria de mim com tranquilidade. Por quê? Porque eu levei o exercício a sério. Eu passei a me amar, a me aceitar e a me aprovar exatamente como eu sou. Tem coisas para melhorar?
Milhares. Tem coisas para corrigir? Milhares. Porque é Mas o processo da vida inteira. da onde eu saí e aonde eu estou, a caminhada foi enorme. E eu sinto, assim, é incrível a diferença que você vai experimentar na sua vida quando você vive o amor próprio, o auto-amor. A Aloísia, assim, ela foi visionária. Ela criou isso em 1976. Ela começou o primeiro livro. Mas Uhum. quando você para pensar, é tão simples, né? É parar no espelho e falar, eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo. Sim, Mas é tão básico, né? Por isso que eu falo. O processo é simples, é fácil de... Muitas vezes tem pessoas que demoram 3, 4 sessões para conseguir chegar no espelho e falar isso para elas mesmas. sim, Então, é fácil. É simples, mas não é fácil. sim. E acho que assim a gente caminha para a finalização com algumas ferramentas poderosas de cura. Atenção plena, fortalecimento da identidade. Então, como a Kátia colocou, escreve uma lista de características positivas suas. Uma coisa que a Kátia colocou na última live foi, às vezes é desconfortável de dizer aquilo que está escrito. Por exemplo, eu quero ser gentil, mas na minha lista eu vou colocar eu sou gentil. Pode não soar naturalmente, mas você vai para frente do espelho e diz em um momento, o seu cérebro vai incorporar aquilo, porque ele busca coerência, é isso, Kátia? A mente Exatamente. busca coerência, se você está falando, você vai passar a ser. Então, a Kátia costuma dizer no processo, eu sou o coach da Kátia, né? Então, eu tenho vivenciado isso tudo, e ela diz, treine até se tornar. Então, não está confortável agora, vai se tornar confortável um dia, como ela disse nesse momento. Tinham coisas que eram verbalizadas que ainda não eram parte forte da identidade. Agora, para ela é natural, faz parte da vida dela. Então, escreve essa lista, começa agora. Se não consegue ainda escrever com tanta confiança que você é o que você quer se tornar, treina. Escreve qualidades que você enxerga em outras pessoas como qualidades a serem desenvolvidas e treina pelo eu sou. É um exercício extremamente simples, leva pouco tempo. Você, ainda que tenha uma lista grande, pode trabalhar um pouquinho por dia, né, Kátia? Nossa, esse curso que eu tô dando aí, as meninas e os meninos sabem. No começo ninguém consegue, agora a listinha já tá ficando enorme. E eu vou compartilhar uma coisa, eu com as minhas, né? Vou de novo abrir na rede social a primeira vez. No meu processo, eu descobri que eu tinha um vício emocional de conflito. Então, eu atraía pessoas para conflitar. E aí, quando eu fui trabalhar, então, qual é a identidade, né? Trabalhando tem todo um trabalho separado de vício emocional, outra live. Mas eu falei, então, quem eu sou? Ah, eu sou pacífica, né? Uma pessoa pacífica não conflita. Eu sou calma, eu sou pacificadora, eu sou gentil, eu sou grata. Eu comecei a trabalhar uma série de coisas do eu sou, que eu, na verdade, não era, né? Eu queria ser, mas eu comecei a falar, eu sou pacífica, eu sou pacificadora. E eu lembro que um dia eu fui na igreja com a minha amiga e na saída da igreja a galera parou bem na porta, assim, gerou um certo tumulto porque parou na porta. E a Kátia antiga já meteria a boca, tipo, o povo não vê onde para, já seria o meu pensamento inicial. Mas na hora que eu tava ali, vi as pessoas paradas e veio o pensamento, na hora, algo aqui dentro falou assim: não, você é pacífica, você é pacífica, você é pacífica, é uma voz de dentro. E aí eu lembro que eu falei assim: nossa, as pessoas, né, elas param, elas começam a conversar, elas nem percebem que atrapalha os outros, mas é tão gostoso encontrar um amigo e perder a noção da realidade a ponto de não olhar que tem gente querendo passar. Quer dizer, foi um treino. Eu já olhei, já tentei ver um outro lado da realidade, fui empático, porque às vezes eu posso parar de encontrar uma amiga no supermercado, em algum lugar, e ficar tão feliz que eu não vejo que eu atrapalho alguém atrás, então já me coloquei no lugar. Mas eu lembro que tudo isso aconteceu porque veio uma voz em de mim que falava: você é pacífica, você é pacífica, você é calma. E isso eu poderia contar milhares de vezes que vinha aquela vontade de conflitar e eu falava: não, eu sou pacífica, porque é bem isso, a mente vai buscar a coerência. E aí eu disse na outra live que eu lembrei assim. E aí o dia que você ouvir essa voz em de você, que vai te lembrar de quem você é, daquilo que você queria ser,
vai ser tão fantástico aquele sentimento de você dizer, nossa, eu sou. Juro pra você, esse dia do eu sou pacífica, eu tinha vontade de chorar. Acho que eu falando hoje me emociono, que eu falo assim, cara, anos de conflito na vida. E aí agora eu sou uma pessoa pacífica e é tão maravilhoso que às vezes gente que vem me dar feedback, que não me conheceu antes, fala, você é tão serena, que é uma palavra que não existia no meu vocabulário. E eu falei, gente, olha a força. E aí, entendendo que nesse exercício do Eu Sou, tem um segundo ingrediente que é outra live sobre o poder das Já temos palavras. uma lista, né? O poder das palavras para a questão da saúde também, de a tal da profecia. Eu poderia fazer olha, tem muita teoria que explica, mas eu digo assim, olha a força de você entender quem você é. Sim. E um último detalhe, você não vai, 2 minutos. Eu não sou pacífica porque o outro é legal comigo. Eu sou pacífica independente do outro, é porque eu sou. E é por isso que eu falo, é aí que começa a grande diferença no mundo, né? Gente, tem várias perguntas que a gente não vai conseguir responder. Eu não vou estender a live hoje, porque não fica salva, as pessoas acabam pegando conteúdo, parando o conteúdo na metade. Então, nós podemos marcar outras conversas com a Kátia em outros momentos. Acredito que a Kátia vai fazer lives pelo perfil dela também. Agora eu Muitas gostei. pessoas. Muitas pessoas perguntaram como fazer para ser coach da Kátia, para ter os serviços dela. Ela atende online, entra lá no perfil dela, Kátia Morbis, Kátia com Y Morbis, está em todos os nossos posts. Pediram os livros dos quais falamos, então falamos bastante do livro da Louise Hay, que é Você Pode Curar Sua Vida. Falamos também sobre o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E, Gi, gente, deixa eu dar só uma dica. Lá no YouTube tem um link com o vídeo da Louise Hay. Super vale, o mesmo documentário do livro. É gratuito, YouTube. perfeito. E eu vou me propor de fazer uma coisa. Eu vou assistir a live, porque ela vai ficar disponível por 24 horas. Eu vou assistir porque eu consigo ter acesso a todos os comentários. E Kátia e eu vamos respondendo nos stories das nossas páginas. Porque aí ninguém que entrou em contato fica sem resposta, porque é muito difícil, gente, eu esqueço de bloquear os comentários no tempo que a gente está falando, e também não acho bom, porque a gente quer saber o que vocês querem saber Não, e a tudo gente quer mais. conversar, gente. Se puder fazer live de Exatamente. 10 horas. Sim, mas acaba que algumas coisas passam, então não sintam isso como não enxergamos. A gente viu, eu li as perguntas, mas às vezes consigo falar muito depois delas e a gente acaba não conseguindo responder. Mas então fazemos isso. Eu vou anotar todas as questões, comentários e a gente vai respondendo nos nossos dias pelos nossos stories. Vamos Gente, tirar vai. foto, Gi? Vamos tirar foto? Vamos, Posso ir para foto? vamos. Alguém tira uma foto nossa e manda, por favor. E posta lá, marca a gente, compartilha para quem pode assistir essa live, que está doente, que pode fazer diferença. Seja generoso. Tem gente precisando no mundo. Vamos compartilhar o bem, gente. Sim, e pediram para a gente postar o nome dos livros, vou postar, posto no Stories na sequência. Obrigada, gratidão imensa por cada um de vocês que participaram com a gente. Kátia, não preciso dizer, né? Você tem minha admiração Você sabe que eu sou sua fã, gente. Sou eternamente. sua fã. E eu sou E sua. olha, se quiser fazer novas lives, estou super disponível. Acho que saúde e emoções é um tema, é assim, quem trabalha com saúde vai ter que olhar para isso cada vez com mais amor e atenção, é Com fato. toda certeza. Falei que a gente precisa criar uns quadros nas nossas páginas do YouTube, nas nossas páginas das redes sociais. Falei isso para a Patrícia também quando ela fez. A gente pode fazer um quadro semanal para bate-papo, E eu porque tenho é muito adoração gostoso. pelos enfermeiros, já tive situações da minha família e sei a diferença que vocês fazem na vida de quem está num hospital sendo internado. E a Gi sabe que era o meu desejo trabalhar com vocês. Então, assim, eu Sim, estou muito feliz mesmo. nós também, gente. Muito obrigada. E nos vemos no domingo. Temos live de novo. A gente vai conversar um pouquinho sobre empreendedorismo social, a história do Instituto Fluir até chegar como empresa social. Então, venham com a gente. Continuamos divulgando os próximos. Obrigada, obrigada, Kátia. Imagina, beijo, gente. Tchau. Tchau.